Estamos no mês de agosto, mês em que todo ano a Igreja Católica celebra o mês vocacional. E é neste mês que surge uma grande dúvida na nossa cabeça: qual será a minha vocação? É isso que você tem se perguntado, né, jovem? Mas calma lá, que esse vídeo pode te dar uma luz. É natural que todos tenhamos uma certa dificuldade para descobrir e discernir qual é a nossa vocação. Se você clicou nesse vídeo, é porque há uma enorme possibilidade de você estar em dúvida se você vai querer ser padre, freira, pai, mãe, etc. E essa dúvida é ainda maior para aqueles que se dedicam para as coisas de Deus. Ué, mas por quê? Porque para mim que eu me dedico mais às coisas de Deus é mais difícil o discernimento. Quando você é obediente, quanto mais você se dedica para as coisas de Deus, você se torna mais próximo e mais íntimo de Deus. E isso faz com que você queira dedicar a sua vida para o Senhor. Aí instala uma dúvida na sua cabeça: eu vou me dedicar ao sacerdócio, à vida religiosa, o matrimônio? Eu também tinha essa dúvida, eu não tinha uma clareza de qual vocação servir. Mas essa história eu vou contar mais pro final do vídeo, que é para exemplificar tudo que eu for falando aqui. E aproveito este momento para pedir que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho e se inscrever. Cara, agora que você já se inscreveu, vamos continuar. Aí você me pergunta: Fernando, qual é a minha vocação? Eu quero ter uma família, mas também quero dedicar a minha vida a Deus. Não quero perder essa intimidade que eu tenho com o Pai. Temos que deixar bem claro aqui o seguinte: não é porque você vai se casar que você vai perder a intimidade com Deus. Na verdade, esse desejo que você sente de estar na presença de Deus já é a vivência da sua vocação. Aí você me pergunta: como assim, cara? Você tá ficando louco? Eu nem sei qual é a minha vocação. Como você pode estar dizendo que eu já estou vivendo ela? Sim, eu digo isso e é simples de explicar. Primeiramente, o que é vocação? Vocação é um chamado e você é chamado por Deus para fazer algo. E a finalidade, o objetivo desse chamado é o mesmo para todos. Independente se você vai ser padre ou pai, o chamado que você tem é o mesmo. No Catecismo da Igreja Católica, encontramos o parágrafo 1533, que nos diz o seguinte: o batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São o fundamento comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a de evangelizar o mundo. Qual a vocação comum de todos os discípulos? Isso mesmo, vocação à santidade e a de evangelizar o mundo. Então, se você quer ser padre, a sua vocação é viver a santidade e evangelizar o mundo. Ah, Fernanda, mas eu quero ser pai. Então, já que você quer ser pai, a sua vocação é buscar a santidade e evangelizar o mundo. Ah, mas e eu quero ser freira? Já que você quer ser freira, a sua vocação é o seguinte: a de buscar a santidade e de evangelizar o mundo. Isso é o mesmo para todos. Todos temos essa vocação. A vocação de buscar a santidade, de estar na presença de Deus, de viver o que Deus tem para nós. E logo, vivendo tudo isso, nós temos os frutos, que é pregar o evangelho. Isso, de evangelizar o mundo. Uma coisa leva a outra e elas se complementam. Entendeu como é simples? Mas é claro que existem maneiras diferentes de evangelizar. Existem modos diferentes de servir, existem modos de vida, existem estados de vida. Fernando, me dê aqui alguns exemplos de estados de vida e de modo de servir. É claro que eu lhe dou, então pega um papel e anota aí. Vou citar aqui 4. O sacerdócio, o matrimônio, a vocação laical e a vida religiosa. Se você deseja saber de forma detalhada cada um desses 4, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram. E clicando aqui, você vai lá no post e vai estar lá de forma detalhada para você entender melhor. Mas já podemos deixar bem claro aqui: já podemos começar desde agora a viver a nossa vocação. Mesmo que você não tenha decidido qual o seu modo de vida, uma coisa é certa: você é chamado a ser santo. A sua vocação é ser santo. E por isso eu peço para você deixar aqui no comentário a seguinte frase: a minha vocação é ser santo. Agora eu vou falar um pouco da minha vida para exemplificar tudo isso que eu vim falando. Antes de eu entrar para a faculdade, lá com uns 15 anos, eu já gostava muito de ler a Bíblia, eu gostava de ouvir bastante pregações, eu amava estar na presença de Deus. E isso era tão nítido que às vezes eu ia jogar bola e os caras me chamavam de padre, mano. E isso só piorou para mim em relação a qual vocação eu iria servir. Eu sempre quis ter uma família, mas ao mesmo tempo eu queria muito dedicar a minha vida a Deus. E aí, quando surge essa dúvida na nossa cabeça, o que a gente faz? A gente pede um sinal.
Aí eu vou lá, peço sinal, saio na rua e os caras estão me chamando de padre. Aí fica como a nossa consciência? A gente fica se perguntando, Deus, será que isso é um sinal? E a gente vai pedindo sinal em sinal. Aí chegou um determinado mês que eu falei, Deus, se for pra eu ser padre, vai acontecer a seguinte coisa dentro desse mês. E imagina, aquele mês foi um dos meses mais tensos, né? Eu não queria de maneira alguma virar padre. Eu queria me dedicar ao matrimônio. Mas se era isso que Deus queria que eu fosse, eu teria que me dedicar àquilo. Porque eu tenho que cumprir a vontade de Deus. É cumprindo a vontade de Deus que a gente é feliz plenamente. Daí aquele mês passou, não recebi nenhum sinal, chegou perto, mas não aconteceu. Então eu fiquei felizão, falei, nasci pro matrimônio. E logo depois de tudo isso, uma semana depois que passou esse mês, cara, uma paz invadiu meu coração. Eu fiquei totalmente tranquilo com a vocação que eu seguiria. E eu vi que era um matrimônio. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer para que você não tenha medo. Porque o medo gera no nosso coração dúvida. E onde há dúvida não há fé. E sem fé tudo fica mais difícil. Então não tenha medo. Quando você sentir qual é o seu chamado, você vai sentir uma paz no seu coração. Então você não precisa ficar ansioso por isso. Você precisa apenas viver a vocação comum de todos, que é a busca da santidade. Quando a gente não busca santidade, fica mais difícil escutar a voz de Deus. E não escutando a voz de Deus, fica mais difícil discernir qual é a nossa vocação. E quanto mais você busca santidade, mais clareza você vai tendo. E logo, Deus vai te mostrar qual vocação você deve seguir. Então, irmão, não tenha medo e não seja ansioso. Apenas aguarde. No momento certo, Deus falará com você e você cumprirá o seu chamado. Eu oro para que você cumpra a vontade de Deus e busque cada vez a santidade. E peço que você ore por mim também. E também quero te pedir uma grande ajuda. Deixe aqui no comentário sugestões de vídeos que você queira assistir, que eu vou preparar, vou gravar com muito carinho e amor, pode ter certeza disso. Eu quero te agradecer por você assistir esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.